Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para trazer até você a mensagem da palavra de Deus. Nós que não podemos estar reunidos fisicamente, pelo bom senso, pelo cuidado que nós devemos ter, mas não podemos deixar de ministrar a palavra de Deus para alertar o nosso coração, alegrar o nosso coração, para trazer sobre nós a força para enfrentar esses momentos de tanta dificuldade, onde as pessoas estão tristes, infelizes, com uma baita incerteza quanto ao futuro. Então nós vamos hoje começar a ministrar a palavra de Deus. Eu espero que você possa estar prestando atenção, porque é uma palavra que tem tudo a ver com esse momento. E se tivesse que dar um nome, um título a esta pregação, eu colocaria: aonde que a nossa alegria está depositada. Então nós vamos começar. O nosso texto base de hoje está em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: segundo a minha ardente expectativa e segurança de que em nada serei confundido, antes, com toda ousadia, tanto agora como sempre, engrandecendo o meu corpo, seja pela vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo escreveu essa carta, irmãos, quando estava na cidade de Filipos, para fortalecer a fé dos filipenses, mostrando que a verdadeira fé, a verdadeira alegria, ela não se encontra em nada nem ninguém desse mundo, mas em Jesus Cristo. Tanto que uma das passagens mais conhecidas desse livro está em Filipenses, capítulo 4, verso 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O interessante para a gente prestar atenção é que Paulo, pregando sobre alegria nessa epístola, fala 16 vezes sobre alegria, nos 4 capítulos. Ele fala de uma alegria que vem do profundo, porque ele estava falando de algo interessante, porque ele estava preso na cidade de Roma, quando ele escreveu essa carta. Naquele tempo, os homens de Deus também enfrentavam lutas, tão grandes ou maiores do que nós enfrentamos hoje. Paulo, por exemplo, preso em Roma, estava prestes a ser condenado pelo imperador, mas da sua boca ele podia dar uma palavra de alegria, né? De ter trabalhado por Cristo, de viver para Cristo. E nós que estamos enfrentando nesses momentos terríveis, no mundo todo, essa doença dizimando pessoas, afetando a economia dos países, de pessoas, um tempo em que não se pode nem imaginar quais serão as consequências disso, temos que entender isso. Temos um mundo muito assustado, sofrido, com medo de morte, de perder tudo, que nos leva a um momento de infelicidade, de desespero, se a gente não se apegar à nossa fé. Como é que alguém poderia se apegar à fé num momento tão difícil como Paulo vivia? Porque tem muita gente que deposita a sua fé em dinheiro, a sua alegria em dinheiro, no acumular coisas. Né? E nós temos uma pessoa ao nosso lado que nós amamos, ou em momentos de férias, de lugares bonitos que nós podemos visitar. Talvez alguns coloquem a sua alegria nos presentes que recebem durante o decorrer do ano, né? No nosso aniversário, no Natal. Mas se nós baseamos a nossa vida nessas circunstâncias, nós temos um grande problema, porque a qualquer momento a vida pode tirar essas coisas da gente. O negócio pode falir, nós podemos perder os recursos, o ente querido pode ser perdido, nós podemos não conseguir mais aí aqueles lugares bonitos que nós íamos, os presentes envelhecem. Então, tendo como base isso, como a nossa felicidade, em breve a gente pode trocar a felicidade por desespero. Mas o que acontece com Paulo? Preso em Roma, perto de ser martirizado, decapitado, ele consegue dizer que ele estava alegre com tudo. Em Filipenses 1, 23 e 24, ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo mostrava que se fosse proclamado a sua morte, ele estaria feliz. Isso não tiraria a sua felicidade. Ele fala: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque eu sei que isso é muito melhor. Mas Paulo sabia que se ele tivesse que continuar aqui pregando a palavra, nesse mundo mal, de tribulações, de adversidade, ele também estaria feliz. No versículo 24 ele fala assim: todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Sabe, nós nesse momento de pandemia, com o coronavírus, trazendo com ele medo de morte, de pavor, com a nossa subsistência, fiquei meditando em casa e me veio à cabeça o seguinte: será que essa pandemia não está sendo permitida por Deus para que cada um de nós possa pensar melhor sobre o que nos faz felizes, ou de pensar melhor sobre o que damos valor nessa vida? A gente percebe que a alegria de Paulo não se baseava em situações, mas se baseava em ser de Jesus Cristo. Paulo podia viver momentos de grandes bênçãos, como de grande adversidade, como ele viveu. Em Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz assim: não digo isso por causa de necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro, sem passar por falta e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, em ter fartura como em passar fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. O que fazia Paulo não se entristecer quando passava por isso, não perder a alegria? É porque a sua alegria era muito mais profunda do que aquelas pessoas que depositam nas coisas ou em pessoas. Mas era a certeza do amor de Cristo e a sua obra em nossa vida. Sabendo que Ele está sempre presente e sempre cuidando de nós. Irmãos, eu sei que o momento é muito grave e sério. Que as perspectivas sociais e financeiras, além do perigo da vida, são grandes. Nesses momentos difíceis na vida, como aconteceu com Paulo, nós estamos passando momentos semelhantes. Mas nós temos um relacionamento com Jesus. Nós temos promessas. E nós podemos e devemos nos alegrar dele. Não importa o que aconteça nesse tempo de pandemia, você tem que ter a certeza que Deus está presente conosco. A promessa dele, Mateus 28:20 diz: estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A mesma verdade dita no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Foi essa mesma palavra que Davi deixou para o seu filho Salomão quando ele tinha uma imensa responsabilidade de edificar o templo e reinar sobre Israel. Em 1 Crônicas 28:20, ele disse a seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, faze a obra, não temas nem te desalentes, porque o Senhor, meu Deus é contigo, não te deixará nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Quando tudo vai bem, como Paulo nos ensina, estar alegres em qualquer circunstância, porque Deus é conosco. Esse tempo, amados, é um chamado, um clamor, a oração de cada um de nós, não apenas por nós mesmos, nossas famílias e nossos negócios, mas pela misericórdia de Deus, encurtando esse tempo sobre todo mundo. Paulo, perto da morte, queria continuar pregando o Evangelho. E ele tinha paz para isso porque ele falava o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Se nós somos afetados de algum modo por essa situação, nós devemos entender que a fé não nos isenta de passar por adversidades. Se nós pegarmos vários textos da palavra de Deus, percebemos que servos fiéis passaram por esses momentos. Em Mateus 7:24-27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Veja que todos os dois tinham edificado casas, um sobre as rochas, os servos de Deus, e outro sobre a areia, os incrédulos. Mas os dois sofreram com a chuva e com o vento forte. O resultado final é que foi diferente. O Senhor Jesus vai estar contigo para te proteger, meu irmão. Reconstruir, se for o caso. Por isso, não se desespere, não perca a alegria, muito menos a fé. Use esse tempo para orar. Use esse tempo para se aprofundar no conhecimento do Senhor. Use esse tempo para que você, busque a presença de Deus e consiga mudar os seus valores se você está tendo a prioridade invertida. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é buscar a presença do Senhor. A nossa prioridade é ter fé. A nossa prioridade é espalhar o Evangelho de Cristo. Eu sei que são momentos difíceis, mas Deus tem promessas para a nossa vida. Eu sei que Deus é maravilhoso e permitiu que isso acontecesse com um propósito. Esse propósito talvez seja o de despertar cada um de nós. Eu creio que as suas promessas são que Ele nos protegerá. Mas nós temos que tomar os cuidados, ter o bom senso. Sabe, irmãos, nesse tempo de crise, evitar de divulgar notícias pesadas, desanimadoras. Nós sabemos que o tempo é um tempo difícil. Nós sabemos que o tempo é um tempo que afeta todas as circunstâncias para que a gente se cuide. E acho que isso está bem claro já desde o começo dessa pandemia. Mas, irmãos, nós temos que ter a certeza que nós temos fé e podemos orar, pregar a palavra, pregar esperança, pregar que o Senhor pode mudar essa situação. Como igreja, nós não estamos reunidos na casa do Senhor nessa noite. Estamos cada um na nossa casa, ali na frente de um smartphone, de um computador, mas graças a Deus que nos deu a opção de fazer isso.
graças a Deus que nós podemos fazer isso. Sabe, irmãos, é tempo em que a gente pode estar com a nossa família, é tempo que nós podemos estar no nosso lar, coisas que, com o passar do tempo, foram deixadas de lado. É um tempo de nós meditarmos, de orarmos, né? Quanto tempo a gente diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, né? Nós estamos nesse tempo agora, o tempo do clamor, o tempo da súplica e o tempo de ver grandes coisas de Deus. Tenho convicção que muitas situações serão difíceis financeiramente, muitas situações acontecerão com a vida de cristãos também. Mas, irmãos, nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus que cuida de nós, que é o Emanuel, Deus conosco. Por isso, fica firme, sabe, confie, sabe, não se atemorize, seja prudente, como a palavra de Deus nos ensina, ser prudentes, mas vá em frente, porque o Senhor é contigo. Quantas situações a gente vê na Bíblia e fala, puxa, como aqueles homens experimentaram o poder de Deus. Talvez seja esse o momento de nós experimentarmos o poder de Deus, de nós vermos Deus se movendo através das nossas orações, que a gente possa entender isso, que possa valorizar o nosso tempo com a família, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com a palavra, e ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também é tempo de atender aquilo que as autoridades sanitárias falam, aquilo que os médicos falam, mas também encarar isso de frente, encarar com fé, encarar sabendo que o que eles dizem, nós podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Essa era uma palavra muito simples para você nessa noite, não ficar sem uma mensagem da palavra de Deus. Ela vai ficar gravada aí, depois você pode ver com mais calma no YouTube, mas que você permaneça firme, que você esteja ciente do seu papel nessa situação de pandemia e de crise, que você possa fazer aquilo que se espera de você, com fé, cabeça erguida, encarar essa situação e repreender todo o mal em nome de Jesus. Eu vou orar por todos vocês, pelas suas famílias, e Deus vai tomar conta de nós e nos guardar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa breve palavra, mas que o Senhor trouxe ao nosso coração na noite de ontem e que nós entendemos que devíamos compartilhar com a nossa igreja. Que a sua graça, a sua unção esteja sobre cada família, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir, que a tua unção esteja derramada sobre o país, o Brasil, Senhor, sobre o mundo. E o Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia, cesse, Senhor, com essa epidemia, com essa pandemia. Que o Senhor, ó Deus, encurte esse tempo de sofrimento e que também nos traga, Senhor, capacidade para recuperar todas as consequências que surgirão disso. Senhor, nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor pode e nos dará um recomeço. Eu lembro de Noé, quando voltou à terra e o Senhor deu a oportunidade de recomeçar. Eu sei, Senhor, que contigo nós podemos saltar no meio de um batalhão. Eu sei, Senhor, que contigo nós somos mais do que vencedores. Eu sei, Senhor, que o Senhor cuida de nós e por isso nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, que estão passando por essa luta agora. Pai, os enfermos, que a tua mão de poder esteja curando. Os cientistas, Senhor, que a tua mão de poder esteja tocando e capacitando para que eles encontrem pelo menos um remédio rapidamente. E a nós, Pai, nos faz um braço forte teu aqui na terra. Não para propagar a dificuldade, que nós já sabemos que elas existem, mas para propagar que nós vamos vencer, que nós vamos sair, que nós temos que tomar cuidado, mas que nós confiamos no Senhor. Deus, abençoa cada um, abençoa o nosso país, abençoa o mundo, e que a gente possa ter um tempo para olhar mais para Ti, para olhar mais para o Criador de todas as coisas, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado, fica com eles, dá paz ao coração, tira todo sentimento de infelicidade, de desespero, porque o Senhor cuida de nós e nós temos a convicção disso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quarta-feira nós vamos fazer a mesma coisa. Quarta-feira nós vamos começar o culto às 20h20, para que você tenha uns 20 minutos, das 8 às 8h20, para você orar, como nós fazemos na igreja. Mas das 8h20 em diante, nós vamos estar ministrando para crescimento espiritual de cada um. Hoje foi um pouco corrido, porque
porque eu tive problemas aqui para montar essa apresentação no computador, mas nós vamos melhorar e aperfeiçoar, né? Estamos aqui no lugar improvisado, no quarto aqui do estudo, vocês estão vendo aí que a iluminação não está boa, mas nós não vamos parar de divulgar a palavra de Deus, nós não vamos parar de levar até você aquilo que Deus tem para nós, que é força, fé, convicção de que nós vamos ver o impossível acontecer. Amém? Uma boa noite para todos em nome do Senhor Jesus.